Olá, hoje falarei a respeito de um assunto que eu, nos últimos meses, estava acompanhando, que é algo que eu achei muito irônico, por exemplo, a esquerda mundial, ela meio que defende grupos nacionalistas ucranianos, que aqui no Brasil, geralmente a esquerda crucifica, inclusive a esquerda brasileira ela ataca diversas vezes a Ucrânia e o povo ucraniano, falando que são racistas e que são nazistas, Porém, no exterior, você vê uma coisa completamente distinta disso. Inclusive, há uma defesa realmente desses grupos nacionalistas, inclusive as pessoas que têm um identitarismo mais nacionalista extremado, ou que realmente, por exemplo, defende até mesmo um nacionalismo linguístico, de não que na nossa terra, no argumento desses ucranianos, na nossa terra, só poderíamos falar ucraniano e não russo, Mas aí dá para entender, até por conta dessa questão de invasão e tal. Obviamente, se seu país é invadido, você vai ficar revoltado e vai querer que algo mude, Até para ter realmente uma manutenção, da sua cultura, Não tem como, você, acho que aceitar invasor e um invasor contínuo, Porque a Ucrânia vem tendo problemas com os russos há muito tempo, Essa, desde a União Soviética, Mas eu acho isso engraçado, porque aqui no Brasil a esquerda realmente ela se posiciona muito mais favoravelmente à Rússia, meio que comprando o discurso de que tem muito neonazista na Ucrânia e vamos desnazificar a Ucrânia, que isso é bom, que precisamos libertar a Ucrânia, precisamos libertar os russos na Ucrânia, Esse é o que eles alegam, E realmente o que eles alegam é que muitos ucranianos não estão respeitando os russos, falantes de russo, E por isso que precisaram realmente mandar tropas para defender os interesses dos russos étnicos dentro da Ucrânia. Só que aquilo que já falaram, eu já ouvi falar também. A Rússia, depois do fim da União Soviética, ela obviamente não ia deixar essas terras sem russos, sem nada nacional, nem nada que não iam deixar aquilo vazio, sem nenhum russo étnico, até porque eles provavelmente pensavam no futuro, caso eles precisassem, então eles deixavam naqueles países uma minoria étnica russa considerável, até para dominar, a certo ponto algumas regiões. E aquilo, a questão da imigração, a questão da minoria. Quando se tem uma minoria num país, é lógico de imaginar que num momento eles podem tentar se rebelar contra a população majoritária e se aliar a outros países e tal. E é isso meio que está acontecendo, os russos minoritários na Ucrânia, eles se aliaram ao governo russo para causar, dar um golpe de Estado na Ucrânia. A questão dos nacionalistas que pedem pela separação daquela região de Donbass, ela é um pouco complicada, porque assim, é diferente de você, por exemplo, pedir a separação de uma região para se tornar independente, sem ter independência de nenhum, sem depender de nenhum governo, nenhum não está ligado a nenhum governo. A questão é que, por exemplo, aqui no Brasil existem alguns movimentos, obviamente, de separatistas, ou até mesmo que defendem mais a autonomia dos estados. Porém, são movimentos autônomos que não há são movimentos que eles agem por vontade própria. Eles são espontâneos, essa é a palavra, eles são espontâneos, há espontaneidade. Eles são movimentos separatistas porque
há aquela questão, né, cultural até um pouco diferente, porque o Brasil ele é gigante, então ele realmente tem essa diversidade cultural. Já na Rússia, lá naquela luta da Rússia e Ucrânia, é algo assim que eles são favorecidos pela Rússia, mas não para formar um Estado independente autônomo, mas para voltarem para a Rússia. Então tem interesse realmente da Rússia de anexar, né, essas regiões e expandir seu território. Eles fizeram isso na Geórgia e tal. Agora, o que é interessante é você ver a mesma esquerda que no Brasil criticou os avanços dos Estados Unidos nas regiões lá do Oriente Médio, que realmente eu considero esses avanços lá criminosos, né? Você invadir um país para falar, não, eu vou fazer justiça aqui. Não, você não pode fazer isso. Você é a polícia do mundo. Isso é ridículo, esse argumento neocon. Esse argumento neocon de fazer justiça, porque o país ali não tem democracia, eu vou espalhar democracia. Entendeu? Isso não é um argumento, você não pode simplesmente invadir o país, ferir a independência ou a soberania nacional de tal país. Você não pode, isso aí é ilegal. Mas, obviamente, eles dão um jeito de fazer isso legal, e como eles vencem a guerra, quem que vai punir, né? Ninguém vai punir, né? Mas eu vi uma reportagem justamente nesse sentido, e um vídeo também, que apesar dos Estados Unidos ter se invadido o Iraque, Afeganistão, eles não invadiram com o intuito de anexar essas regiões aos Estados Unidos. Eles invadiram e falaram, não, esse território vai ser nosso para sempre. Não, eles simplesmente invadiram, né? Eles simplesmente invadiram, né, com aquele argumento besta de não, tem arma nuclear ou tem arma química, tem terrorista, então vamos invadir o país, vamos matar um monte de civil, bombardear para garantir a paz mundial. É um argumento ridículo. Realmente aconteceu ali um assassinato em massa de pessoas inocentes, que os Estados Unidos nunca foi culpabilizado, assim como eles fizeram em Belgrado em 99, né, com a OTAN, fazendo um bombardeio ilegal também, crime de guerra, mas como se ganha a guerra, quando você ganha uma guerra, você não é punido pelos seus atos, então até hoje não há punição. Mas é interessante que justamente é isso, não houve interesse americano de anexar essas regiões, houve interesse de democratizar, né? Democratizar essas regiões. Sou contra, obviamente não há justificativa para isso. Estados Unidos é um imperialista, é um país imperialista, porém a Rússia também é um país imperialista. A Rússia também é um país imperialista. A Rússia, ela fez as mesmas coisas que os Estados Unidos fez. Invadiu o Afeganistão, tomou uma surra, dissolveu a União Soviética porque ficou insustentável. E agora, como os países que, né, com exceção da Ucrânia, realmente que a Ucrânia não conseguiu, até por conta das guerras e desses conflitos, né? Mas você percebe que todos os países ali que foram da União Soviética, que se tornaram independentes, principalmente aqui do lado da Europa, você vê que esses países já alcançaram um nível muito alto em desenvolvimento. Você vê Estônia, Letônia, Lituânia, a Moldova, né, que é aquele país ali que tem alguns separatistas russos também, Moldava, alguma coisa assim. Não, realmente, me desculpem, eu não lembro exatamente se é Moldova ou Moldava, estou na dúvida. Mas são países que já têm, né, eles já têm um certo grau de desenvolvimento, eu não digo nem o capitalismo, eu digo assim, que você tem um regime soviético autoritário que não deixa você crescer, obviamente, qualquer coisa que não seja isso é melhor para o teu crescimento. Mas a Estônia, em especial, é um país realmente muito, muito bem sucedido na atualidade. É um dos países mais bem sucedidos, né, da atualidade. E apesar de tudo, a Rússia, obviamente, ela continua ameaçando esses países, né? A Rússia já vem ameaçando, inclusive, invadir o espaço aéreo da Suécia, né? Dizem que tinha até armas nucleares nas aeronaves que invadiram o espaço aéreo da Suécia, né? Como uma ameaça. Então a Rússia, ela realmente, ela é um país imperialista, ela ameaça a Suécia, ameaça a Finlândia, né? Porque são países vizinhos, né? Se você pegar o mapa da Rússia, a Finlândia faz fronteira direta com a Rússia. Então, realmente, a Rússia não vai parar por aí, obviamente, a Rússia não tem mais tanto dinheiro, então isso pode complicar um pouco, né, porque realmente a invasão da Ucrânia foi um fracasso,
apesar de que a parte sul eles realmente conseguiram conquistar um pouco, né? Eles basicamente pegaram a parte sul inteira e vão ser investigados ali inúmeros crimes de guerra. Parece que uma região ali norte da Ucrânia, ali perto de Kiev, já estão falando em crime de guerra, de estupros em massa, de assassinatos de crianças. Obviamente, guerra sempre tem política envolvida, tem que ter muita cautela para analisar os fatos. Mas isso que eu acho irônico é que aqui no Brasil é diferente do que é no mundo inteiro. Basicamente, a esquerda progressista, liberal, ela tem condenado a invasão russa, inclusive ela associa o Putin à direita, o que eu acho que não é uma comparação honesta, porém a esquerda brasileira totalmente apoia, justamente com o mesmo argumento do Putin, que os ucranianos são nazistas, que os ucranianos não são pessoas para se confiar, né? Inclusive teve aquela polêmica no Brasil que vocês podem lembrar, podem recordar que aconteceu, eu acredito que em 2018, 2019, acho que foi em 2019, quando na Paulista fizeram uma manifestação com uma bandeira da Ucrânia, né? Ela tem um brasão da Ucrânia, aí falaram muito em ucranizar o Brasil e tal, aí tiveram várias reportagens da mídia falando que eram grupos neonazistas e tal, que aquela bandeira era neonazi, depois foi desmentida por um embaixador ucraniano aqui no Brasil, falou, não, mas como é que vocês podem falar isso? Isso é um símbolo nacional da Ucrânia, não tem nada a ver. A questão é a seguinte, a mídia brasileira, ela tem uma influência muito grande por conta da antiga União Soviética. A esquerda brasileira ainda é muito stalinista. Ela é muito essa esquerda radical, de que a Rússia é o padrinho do mundo socialista. Eu não acredito realmente que a Rússia seja 100% bolchevique. Existem muitos socialistas assim na Rússia, inclusive o Dugin, ele realmente tem uma pegada meio socialista e eurasiana, né? O Dugin, né, que é o chefe dessa ideologia toda do Putin, né? Mas o que é irônico é justamente isso. O mundo inteiro, a esquerda do mundo inteiro está falando, mas isso não justifica você invadir um país. E realmente, se você for analisar bem, não justifica você invadir um país. Só que o próprio Putin, ele tem ideias nacionalistas também que muitos aqui da esquerda não estão falando, né? Eu acho até engraçado, né? O Putin claramente quer expandir o território da União Soviética, da Rússia, se tornando tentando alcançar o objetivo de se tornar aquela nova Rússia, né? Que é a Rússia nova, né? Ou causar uma expansão dessa Rússia, né? Via anexação de diversos territórios ali, né? E a questão é justamente essa ironia, né? Eu quis fazer um vídeo realmente mais falando sobre essa ironia, né? Que eu vejo assim, eu analiso, né? Eu vejo notícias, né, e tal, comentários de esquerda na internet. Obviamente não todos apoiam o Putin, né? Porque ainda assim a esquerda progressista, ela é a maior realmente esquerda do Brasil, né? Ela tem essa questão toda progressista, né? De anti-totalitarismo, anti-invasão, né? Imperialismo, né? Mas a esquerda mais radical, trotskista, stalinista, até a esquerda petista, esse tipo de esquerda realmente favorece mais o Putin, né? Porque eles assim, na cabeça deles, eles imaginam que o Putin ainda é um Stalin, alguma coisa do tipo, né? Eu percebo muito isso, né? Que apesar de que o próprio Felipe Neto também criticou a Rússia, né, um tempo atrás, falando que é um país homofóbico. Então, realmente, o Felipe Neto, ele é realmente um representante da esquerda progressista, né? Ele fala muito mal da Rússia também, né? Você percebe que há representantes e um fala uma coisa e outro fala outra coisa, mas a realidade é que a Rússia também não é um país santo. Obviamente, a própria Rússia tem seus neonazis, né? Tem os seus movimentos radicais, né? Inclusive muitos movimentos russos ali, radicais, eles querem realmente também matar ucranianos simplesmente por matar, né? É um assunto polêmico realmente. Eu, assim, acho que nenhuma invasão é justificável. A Rússia, eu converso com várias pessoas que são do mundo báltico, eslávico, e eles falam a mesma coisa, que o grande problema é que a Rússia como Estado, ela
infla os ânimos dos russos, que são minoria nesses países ali do Báltico desses países eslavos no geral, né? E meio que infla eles para eles conseguirem independência. Então, eles, aquilo que eu já realmente raciocinei, que assim, esse é o grande problema da livre imigração, porque se você coloca muita gente de fora no teu país, e essa minoria se torna uma minoria relevante, quem não garante que o país de origem delas não vai, não, ó, vamos começar a mandar dinheiro para esses caras virarem uma força ali, inclusive começarem a se rebelar para a gente conseguir anexar um território ali. É bem mais simples, né? Você não precisa chegar e invadir, já invadiu o país, você já invadiu. Então a Rússia ela faz muito isso, ela infiltra pessoas, ela manda a gente dentro, justamente para isso, para se tornar uma minoria. Aí essa minoria, ela dentro do país, obviamente, ela tá dentro dessa esquerda progressista, e não sei o que, direito das minorias e tal. Aí quando se menos espera, ela realmente faz uma insurreição e começa a querer que esse país se torne o que é da Rússia, por exemplo. Então, meio que anexar um território, não, eu quero agora que esse território faça parte da Rússia, por exemplo, entendeu? Então, esse é um grande problema da livre imigração, esse é um grande problema, né, da imigração financiada por governos, porque tem essa questão toda envolvendo política, identitarismo, né? Enfim, agora realmente os ucranianos estão começando a ver que essa questão de conviver junto pode ser problemática, que realmente o ideal é separar, né, para não ter essas questões aí de envolvendo, não, se eu quero parte desse território, não. Então acredito que no futuro a tendência entre a Rússia e a Ucrânia é os ucranianos sim, se ficarem muito mais distantes do povo russo, até por conta de, né, essa guerra para muitos ucranianos foi o fim da linha. E apesar de que muitos russos são contra, você tem essa questão, né, de isolamento e a intenção de se distanciar de um grupo que está te atacando. Então, se havia qualquer esperança de unir um povo russo-ucraniano, que são sim povos similares, mas não são iguais, tá? Igual português e espanhol, são povos diferentes, têm etnias próprias, porém, realmente é complicado, porque você pensar em convivência agora, né? Então é isso. E realmente, a esquerda mundial, se você vai no Twitter, muitos defendem com unhas e dentes, falam que essa questão que eles muito falam, né, dos neonazis e tal, né, não pode se justificar por uma invasão de país, até porque você imagina, vamos supor, tem 10%, ou 5%, não sei, eu acho que é o número que muitos falam por aí, né, porque por causa do Azov, né, o batalhão Azov, que eu vejo muita gente comentando sobre isso. Aí você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Quem garante que existem muito mais neonazis nos Estados Unidos? Então seria justificável atacar os Estados Unidos? Seria justificável atacar um país simplesmente por esses grupos existirem? Eu acredito que não, porque é uma minoria muito, muito baixa. Eles só... a pessoa fala, mas eles foram incorporados ao Exército Nacional. Eles foram incorporados porque o povo viu que eles eram ótimos guerreiros, ótimos soldados. Eram guerreiros assim, que inclusive fez esse argumento, falou, olha, eles lutaram muito bem em 2014, impediram a anexação do sul da Ucrânia, que hoje realmente está em domínio russo, né? E o Mariupol ainda não caiu muito por causa desses movimentos. Eles realmente estão segurando lá, obviamente estão bombardeando, os russos estão bombardeando Mariupol direto e eu acredito que uma hora realmente vai cair. Mas a parte norte, por exemplo, os russos não conseguiram tomar. Kharkiv, pelo que a última vez que eu vi, também não conseguiram tomar. É uma guerra realmente muito triste, porque é uma guerra com muitas mentiras dos dois lados. O Ocidente mente muito também, a Rússia mente demais, inclusive prende dissidentes, pessoas que vão na rua para protestar contra a guerra. Né? Não tem como defender isso, desculpa, eu acho que isso é indefensável. Ainda mais por eu ter comentado a respeito da pandemia, o governo russo foi sim um governo autoritário. Eles até, como o povo estava rejeitando tomar as vacinas, eles fizeram posições duras, né? Então também teve isso, eles não foram... eles agiram meio que igual ao Canadá,
né? Agiram basicamente igual o Canadá, então não defendo nem o governo russo, acho que o governo ucraniano está longe de ser perfeito, mas espero que agora eles realmente abram seus olhos e vejam que a OTAN, que a União Europeia, não são nenhuma entidade, não uma entidade muito boa. E eles não vão ajudar a Ucrânia. Então é isso, acho que é isso. Eu comentei mais a respeito dessa ironia. E eu deixo aqui o meu repúdio, obviamente, à guerra, mas a Ucrânia se preocupou muito em tentar se unir à OTAN, né? Até porque provavelmente eles tiveram promessas, né? Eles tinham muito medo realmente de serem invadidos, né? Porque já tinha uma guerra, então eles queriam que tivesse alguma garantia. Mas, querendo ou não, eles deram um jeito de contornar essa situação e a capital não foi invadida. Então a Rússia acabou sendo muito pior nessa, porque a Ucrânia não teve ajuda de ninguém, né? Enquanto a Rússia teve ajuda da Bielorrússia, né? Enfim, quem saiu realmente perdendo nessa guerra foi a Rússia, né? Militarmente a sua moral caiu demais. Muita gente comentando que, nossa, essa é a Rússia, a segunda maior potência militar do mundo, não conseguiu invadir um país pobre na Europa, né? Enfim. Eu já ouvi uns comentários nos meus vídeos falando que, um comentário, né? Falando que o meu vídeo, qualidade é ruim, eu gravo no celular, né? Eu preciso comprar um tripé para conseguir posicionar ele de costas para pegar a filmagem em 4K. Não sei se eu consigo upar em 4K realmente no YouTube, então talvez a qualidade fique assim. Não sei se a qualidade do áudio tá ruim ainda ou se não tá. Mas deixem suas opiniões, suas opiniões, podem comentar, eu ver o que eu posso fazer. Estou fazendo isso muito sem roteiro, sem nada, estou fazendo isso muito espontaneamente. Até porque eu trato esses vídeos mais como um diário próprio. Obviamente eu quero que as pessoas, eu quero tentar alcançar algumas pessoas, né, para mostrar as minhas ideias e tentar ajudar no debate político, mas realmente eu trato isso aqui mais como se fosse um diário meu em vídeos, né, até porque eu gosto de pensar, eu gosto de falar sobre ideias e às vezes eu sinto que eu fico muito preso na minha mente. Eu quero realmente agir, fazer algo, né, para conseguir externar o que eu penso. Acho que é interessante isso. Mas é isso, realmente os meus vídeos não são de primeira qualidade, infelizmente, mas quem sabe no futuro, se eu conseguir alguma coisa, assim, atingir um público maior, realmente eu comece a investir mais no meu canal e realmente eu passe a não tratá-lo mais só como uma coisa meio que diária, assim, de diários, né? Fazendo meu diário diariamente, né? Talvez passar uma coisa mais séria, assim, né? Mas é isso, acho que podem criticar, deixem um like se vocês gostarem, se vocês não gostarem, podem criticar, deixem seus comentários e compartilhem meu vídeo e se inscrevam no meu canal. É isso.